Bom, boa noite a todos. Falaram que vai ter uma palestra maravilhosa, eu até fiquei esperando ali. Quem é? Quem que vai vir me substituir, né? Mas enfim, é um prazer estar aqui novamente no JC. JC porque mais popularmente, né? A gente é meio acomodado, então a gente vai reduzindo todas as siglas das casas, né? Onde eu frequento também, eu faço parte do GBEM, que na verdade é o Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Mas aí GBEM resume melhor. E o JC dentro do movimento, né? Ah, vou lá no JC. A gente já sabe que é o Jesus, é o caminho. E aí é um prazer estar aqui novamente. Já fazia um bom tempo que eu não vinha à casa fazer palestra, né? Já passei aqui por outras atividades, mas não pela palestra. Então é muito importante e eu agradeço sempre a oportunidade. E aí o tema de hoje que foi sugerido foi esse aqui, que quem é espírita ou quem está entrando na doutrina espírita já conhece um pouquinho, não é? Esse capítulo, ele se encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí o Dan estava falando aqui um pouquinho disso, né, em relação à caridade. Ele apontou aí, né, que a caridade é uma ferramenta que nós utilizamos para aprendermos uns com os outros. E, de fato, é o que a doutrina espírita nos ensina. Quando nós falamos de caridade, né, a doutrina nos dá essa oportunidade imensa que é praticarmos essa tal caridade. Mas olha só que interessante. Então você roubou o meu... Olha só que interessante. Quando nós falamos de caridade, existe essa máxima. Cristo nos disse, fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa que Jesus falava? Que salvação é essa que somente pela prática da caridade nós vamos obter, que nós vamos conseguir? Que caridade é essa que nós devemos fazer, ou que nós já estamos fazendo? E aí olha que interessante, quando nós vamos abordando essa questão de caridade, nós vamos aprender então que caridade é a oportunidade que a gente tem para trocar experiências. É o que de fato, né, nós aprendemos com a caridade, é a troca de experiências. E aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. É nessa troca que a gente vai alimentando esse aprendizado. E mais que isso, quando nós vamos tentando aprender uns com os outros, nós vamos perceber que de fato essa frase tem razão, porque somente pela caridade nós vamos evoluir. Somente pela caridade é que nós vamos aprender de fato o que nós precisamos neste momento, no estágio em que nós nos encontramos. E aí quando a gente fala de caridade também, a gente vai poder abordar que em meio a esses inúmeros aprendizados que a gente conquista, nós vamos perceber aí que como será que está esse aprendizado de caridade? Será que a gente já parou em algum momento da nossa vida e se perguntou? Como é que está a caridade? Que palavra é essa? Será que eu já compreendi? Será que eu exerço? O que é a caridade? Já nos questionamos frente a isso? Que durante a nossa vida, já percebeu que a gente sempre se questiona diversas coisas? Faz parte, não faz? Os questionamentos, as reflexões. A cada ciclo nosso, né, que a gente se encerra e quer iniciar um novo, nós paramos um pouquinho e refletimos sobre tudo aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer. Isso é natural. E dentre essas perguntas inúmeras que fazemos nessas transições, a caridade talvez aí deveria fazer parte desse aprendizado. Será que eu pratico a caridade? Sim? Qual o seu nome? Bruno? Quantos anos você tem, Bruno? 6 anos? O Bruno pratica a caridade já com 6 anos. Sabe o que é, Bruno? Porque tem gente aqui com mais de 6 que talvez não conhece essa prática. Né? Depois você vem aqui na frente falar, tá bom? Você vem falar o que você faz de caridade? Hã? Não quer vir? Depois a gente conversa. A gente tem até às 10 hoje. Avisaram vocês que a gente vai até às 10 hoje? Avisaram, né, Danilo? Dan falou que semana passada avisaram vocês. E eu não gosto de falar, mas aí deram até às 10, que maravilha, né? Mas eu vou terminar antes, porque eu não gosto de novela. Eu não assisto novela. Quem me acompanha sabe, eu não vejo novela. Mas eu quero ver o que está acontecendo, né, no Saruê lá. Né? Porque o Itamundo Bom eu já vi, já. Né? O tal do cegonho, que ninguém descobre o que é, né? Fala, Bruno. A novela é boa para você também? Então a gente vai trocar um bate-papo depois no final aqui, hein? Preciso me atualizar algumas coisas. Mas olha só que interessante. O Bruno disse que pratica caridade. Mas será que nós praticamos a caridade? Será que o que eu faço, aquilo que eu considero caridade, é de fato caridade?
Será que eu já me perguntei também frente a isso? Outra questão, o que é caridade de fato? Será que a gente já parou para se perguntar o que é caridade? Quantas vezes aí nós nos questionamos? E aí tem coisas simples que nós podemos fazer através da caridade. Quem aqui poderia me falar o que é caridade? Um de cada vez, não me perco. Hã? O ato de doar? Você é o pai do Bruno. Vai ficar conhecido assim. Qual que é o seu nome? Robson, pai do Bruno. É o ato de doar. Ok, quem mais? Eu tenho até as 10, como eu disse. Fiquem bem tranquilos. Hã? Ninguém mais? Olha só que interessante, né? Isso vem confirmar aquilo que a gente vem dizendo. A caridade é algo que nós conhecemos, mas quando nós vamos definir, a gente não consegue, né, colocar em palavras. Então, eu vou ajudar um pouquinho vocês. Ó. Caridade, em 3 palavras aí que a gente pode colocar, ela diz que, ó, ou é doação, o Robson falou, não é? O ato de doar é uma doação que nós fazemos. É uma contribuição? Também, não é? E olha só que interessante, é uma solidariedade. Porque solidariedade, se lembra de nós sermos solidários a algo, a alguém. Geralmente a alguém. Né? Embora nós somos ainda seres materialistas, né? Alguém aqui é materialista? Pode levantar a mão para me ajudar. Quem acha que é espírita, acha que todo mundo é médium, né? Aí fala, só de olhar já sei que não, me ajuda aí. A gente às vezes não reconhece que a gente é materialista, já percebeu? Né? A gente entra na casa espírita e fala assim, não, tem que ser humildade e simplicidade. Então tinha cada sonho bom antes de a gente ser espírita, tinha cada desejo bom, agora eu sou espírita, tem que ser humilde, parei. Aquela viagem maravilhosa de 30 dias para a Europa, não posso mais, porque cadê a humildade nessa história, não é? É o Dan chamando para mim quarta-feira aqui no negócio, eu falo, nossa, quarta-feira eu ia tanto para a praia. Mas não é qualquer praia não é? No mínimo a mais próxima eu iria para a Riviera, que é triste. Alguém conhece a Riviera? É ruim, não é ruim? É ruim demais, né? Se não para Angra também é bom. É ruim para Angra? Mas eu sou humilde, parei. Não, eu vou... Que Praia Grande está bom demais. E tá bom às vezes também, né? Eu gosto de estar em Praia Grande às vezes também. Mas aí a gente vai lapidando, né? Porque a gente acredita e começa a acreditar que quando é espírita tem que ser humilde, tem que ser simples, mas nós confundimos humildade e simplicidade, né? A gente acha que humildade é deixar de querer conquistar as coisas, né? Aquelas questões materiais da nossa vida, a gente tem que largar a mão ou ir para o basicão da vida, né? Não vamos só pegar o que é básico. A gente pode conquistar tudo, a gente pode querer tudo, desde que a gente faça, né, na legalidade, de maneira correta, né, cumprindo as responsabilidades que a nós é depositado, e que a gente possa usufruir daquilo que a gente conquista. Isso é natural. Isso independe. Há tanto porque é que nós estamos aqui para aprender a lidar com isso. Se a matéria não fosse importante, nós não estávamos no plano material. Aliás, se a matéria não fosse tão importante, eu não estaria precisando de uma para estar aqui. Olha que interessante. Então nós precisamos disso. E aí quando fala de solidariedade, está ligado à fraternidade. E aí quando a gente fala de fraternidade, existe uma outra pessoa para eu ser solidário. Dá para eu ser solidário sozinho? Hoje eu vou ser fraterno sozinho. Hoje eu vou passear comigo mesmo. Vou comprar um negócio, vou lá para o shopping comprar um negócio para mim. Olha como eu sou solidário. É bom também, não é? É ou não é bom, né? Eu me levo para passear às vezes. Falo, hoje eu vou me levar para passear. Onde você vai? Eu não sei. Né? No meio do caminho eu descubro. É bom, é bom. Mas geralmente solidariedade está ligado ao outro. Não existe uma outra pessoa. E aí a gente às vezes está no meio de tantas pessoas e a gente não se atenta a praticar atos, né, de caridade simples, que pode fazer a diferença enorme na minha vida. Eu vou dar 30 segundos para vocês. Não é o se vira nos 30, não. Mas vocês vão ter 30 segundos. Aproveitem da melhor maneira possível. Fiquem serenos, tranquilos. Não é para dormir. Aproveite esses 30 segundos e dê abraço às pessoas e dê boa noite àquelas pessoas que estão do lado de vocês. O máximo que vocês conseguirem. Pode se levantar, viu, gente? Vocês são espírita.
Boa noite, Natan. Já deu, já deu, já. Já deu, né, gente? Não pode. Você não pode dar brecha para espírito e tal. Né? Estavam oriçados para falar com o outro, né? A gente adora uma conversa, adora um aperto. Não é bom? Né? Nós levamos 30 segundos para olhar um para o outro, dar boa noite, conversar. Tem gente que até trocou Face, WhatsApp. Me adiciona. Né? Coisas simples que às vezes mudam o nosso dia. E a gente às vezes não se atenta. A gente sabe que nós temos um dia atribulado, às vezes viemos para cá, né, com um monte de coisa, pensando, está aqui, mas a cabeça às vezes está longe, não deveria, mas está. E a gente às vezes não se dá a oportunidade simples de olhar para o lado, de olhar para trás, e ver que nós estamos em mais pessoas, que nós podemos entre nós já iniciarmos essa prática da caridade. Durante o dia, quantos de nós fez isso com as pessoas hoje? Quantos deu bom dia para as pessoas? Ou se assustou quando alguém deu bom dia? Não é? Tem gente que acha estranho, não é? A pessoa dá bom dia e fala, ih, está querendo alguma coisa. Né? Não é de graça não que está me dando bom dia. As pessoas não são acostumadas com essa questão simples. Né? Já tentou sorrir para alguém de manhã? Já tentou? E a pessoa te responde com a maior solidariedade, a maior fraternidade do mundo. Já viram? Façam esse teste. Eu sempre falo em todas as palestras. Hoje é terça, né? Então tem 3 dias, que é para 3 dias essa terapia. Então vocês vão fazer quarta, quinta e sexta. Amanhã, na hora que vocês acordarem, tem que ser com alguém que vocês vão ver os 3 dias de manhã. Senão não vale. Tem que ser a mesma pessoa de manhã. Vocês vão encontrar essa pessoa logo cedo. Não vai falar nada. Na hora que você vê a pessoa, você vai falar, bom dia! E vai ficar sorrindo para a pessoa. Bom dia. Fica assim. A pessoa vai olhar assim e falar, se for, a gente vai falar assim, ih, que foi? Noite foi boa. Né? Mas vai embora. Deixa ela conhecer o bom dia. Na quinta-feira, façam a mesma coisa. Só que esses são então bom dia, né? Com mais próximo, né? Bom dia! Dá um abraço. Fala, tudo bem? Como é que você está? Você vai falar assim, ué. 2 dias sorrindo, nossa, um frio desse. Tá bom, né? No terceiro, na sexta-feira, vocês nem falam nada, já chega abraçando, beijando, que saudade que eu tava de você. Que bom que você acordou, ai que vontade de te ver. Bom dia. A pessoa vai procurar outra, né? Se ela não achar em casa, ela vai ligar para outra pessoa, ela vai caçar alguém para desabafar. E ela vai falar assim, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você não tem noção. Sabe o Fábio? Faz 3 dias que ele acorda dando bom dia, numa felicidade imensa. Ó, tá com alguma coisa, não tá legal. Não tá bem não. Tá doido, tá louco. Ontem você viu a pessoa acordar feliz 3 dias, gente? Não tá bem. Já percebeu que a felicidade causa estranheza? E é uma caridade simples você dar um bom dia, um sorriso. Você acorda amanhã, vai para a empresa também, um lugar legal que a gente gosta de estar, não é assim? Não, um lugar bom, onde a fraternidade de fato acontece, né? Onde nós somos muito unidos em prol de um mesmo objetivo, não é assim na empresa? Né? Todas as empresas são assim, não são? As que eu conheço são. E olha que interessante, chega lá e dá aquele bom dia. Aí você vai ser, né, concedido com uma pessoa, ela vai te dar uma resposta. Se dá um bom dia desse, ela vai falar assim, o que é? Você está rindo de quê? Né? Qual que é o seu problema? Por que bom dia? Não é com essa fraternidade que nos recebe? E aí você continua feliz. Porque geralmente a gente se deixa abalar por tais questões. A gente acha que felicidade é estranha em nós mesmos. Quando a gente passa um dia feliz, rindo, tranquilo e sereno, chega na noite e a gente fala assim, meu Deus, eu não quero nem ver amanhã. Amanhã vai ser um caos na minha vida. E aí de fato é. Mas é porque Deus quis? Não, você que projetou.
A doutrina nos ensina, pensamento é tudo. Então, se você diz que vai ser um caos, fique tranquilo que será mesmo. Então, solidariedade depende muito disso. Coisas simples modificam a nossa vida. E a gente às vezes não se atenta. Talvez não seja a resposta que nós precisamos para a mudança. Mas muitas vezes pode ser o start. Pode ser o primeiro passo. Né? Jesus disse para nós que a caridade está nas coisas mais simples. E que muitas vezes na nossa vida são essas coisas simples que fazem a diferença. E a gente às vezes é acostumado só com aquilo que é grande. Nós somos acostumados assim com a sociedade. Tudo que é simples demais a gente acha... Como é que chega, né, a algum lugar? Como é que faz alguma coisa? A pessoa explica para você e fala assim, mas só isso? Fala assim, está muito simples isso aí. Aí se complica, você fala assim, agora sim, agora... Né? A gente acha que o complicado é o correto. E nós complicamos, às vezes, coisas tão simples, tão banais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de caridade, ela faz parte dessa questão. Tem uma historinha que diz que certa vez Deus pegou um homem e levou ele para conhecer o céu e o inferno. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que o céu e o inferno, da maneira como muitas vezes nós, né, elucidamos, não existe, não é um local. Não é? O céu e o inferno somos nós que construímos. Mas vamos trabalhar essa questão lúdica. Então Deus levou ele para 2 locais, onde um era o céu e o outro o inferno. E aí ele levou primeiro para o inferno. Levou para o inferno. E ele levou esse homem para conhecer. Chegando lá, ele viu um local, estava escuro, uma casa enorme, grande. Ele entrou num salão e tinha uma mesa, né, enorme, com muitas pessoas sentadas, e um caldeirão. A mesa era redonda e um caldeirão no meio. Só que a galera, o pessoal tinha uma colher muito grande também, que alcançava o caldeirão. Só que essas pessoas estavam irritadas, bravas, porque elas alcançavam o caldeirão para pegar comida. Só que por ser a colher muito grande, não tinha como trazer a boca. E ele via aquelas pessoas irritadas, bravas, e ele ficou com aquela imagem. Aí Deus falou assim, agora vamos ao céu. E aí foram eles para esse outro local, o céu. Chegando lá, quando ele entrou, era igualzinho a imagem, a mesa, as pessoas, né, eram outras, mas o local, a estrutura era igual ao que ele tinha visto no inferno. E ele ficou olhando aquilo, né, e causou uma estranheza, porque lá no céu as pessoas estavam felizes. E aí ele falou para Deus, eu não estou entendendo. Os 2 locais são iguais. Lá as pessoas estão tristes, aqui elas estão felizes. Mas por quê? Qual o motivo? Se ambos os lugares são iguais. E aí Deus falou, é porque aqui no céu, eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Então ele pegava a sopa, só que dava ao outro. E assim, vice-versa. Caridade é isso. Quando nós falamos de caridade, né, a oportunidade da caridade é para ambos. Né? Todos nós temos oportunidade. Só que nós só vamos aprender ela de acordo com a troca. Tá dor, Bruno? Precisa trocar as cadeiras. Está reclamando aqui, ó. E aí, nós vamos entender que a caridade, de certa forma, ela funciona assim, dando uns aos outros a oportunidade. Mas o que é caridade de fato? A verdadeira caridade. Quem é que sabe o que é a verdadeira caridade? Porque existe diferença na caridade. Não sei se vocês souberam. Dar ao outro aquilo que fará falta. Ó, vamos trabalhar essa ideia. Qual que é o nome? Yara? Caravana de onde, Yara? Do bairro mesmo? Aqui Vila Progresso? Não? Da onde? Paravende. Quem morar por lá, estamos, né? Um chazinho depois na casa da Yara. Mas olha só, a verdadeira caridade, de fato, ela tem 2 lados. Tem a caridade material, que é a que todos nós conhecemos. É a caridade que a gente às vezes faz aí, automaticamente. E tem a caridade moral, que aí tem uma certa diferença, né? Caridade material e moral, ela tem uma diferença. Aliás, a gente às vezes confunde caridade com assistencialismo. O que acontece no nosso país? Vamos pegar só o nosso país. É caridade ou é assistencialismo? Hã?
caridade e assistencialismo tem diferença. Né? Assistencialismo é você fornecer o básico para a pessoa. A caridade é você fornecer além do básico. Né? É você prover a pessoa de talvez com o tempo ela conquistar aquilo, deixar de necessitar daquela doação. Será que nós fazemos? Isso é só para dar uma pilha aí. Porque caridade é bom? Claro que é bom, nós precisamos fazer. Só que muitas vezes nós confundimos com assistencialismo. Né? Que nem os trabalhos das casas espíritas. Olha que interessante, dando um exemplo aqui. Só é dado a cesta? A pessoa pega e vai embora? Não, não é? Mais do que assistencialismo. Ela assiste uma palestra, tem orientação, não é? De pessoas profissionais aí de algumas áreas de saúde. Olha que interessante. Essa é a caridade. Né? Conversa com as pessoas, sabe além, né, do que a pessoa precisa. Se der para ajudar mais, ajuda. E é isso, é caridade. Então a diferença de caridade material e moral é isso. A caridade material, ela está ligada à matéria de fato. Mas já perceberam que a gente só doa aquilo que não nos faz falta? Já perceberam? Quando fala de caridade, a maioria da sociedade, quando pratica caridade, ela dá aquilo que não faz falta. Isso está no óbolo da viúva. Esse é um capítulo, um trecho lá. Tem um tópico abordando disso. Fala que nós, geralmente, doamos aquilo que não nos faz falta. Então alguém bate a porta, o que eu vejo? Eu abro o armário e falo, tenho 3 pacotes de feijão não, que não está caro, não vou doar. Foi a época que se doava feijão, né? Até agosto, não. Né? Oi? Só arroz. E arroz 5 quilos de arroz está mais barato que 1 quilo de feijão, né? Minha mãe me disse ontem. Eu não cuido dessas coisas. Ela falou, eu falei, meu Deus. Mas olha só. Aí você pega lá 1 quilo de alguma coisa, de algum alimento. Mas você geralmente tem mais que um, já notou? Ou você só tem aquele mesmo, mas é aquele que estava lá faz tempo no armário. Você agradece, obrigado Deus. Né? Vai levar. Eu sei que vocês não fazem isso, mas vocês conhecem alguém, não conhecem? Vai ser obrigado, né? Não vou ficar com culpa de jogar fora. Dei para alguém. Não é assim, geralmente. Vamos ser sinceros. Vocês não fazem, mas vocês não conhecem alguém que faz isso? Que só doa aquilo que tem sobrando? Se doou 1 quilo de alguma coisa, ela tem mais uns 3, 4 no armário. Você pode ter certeza. Porque a gente é acostumado, não é errado, não estou falando que é errado, mas é a maneira como nós aí fomos acostumados, né, na caridade material. E o óbolo da viúva, ele nos alerta quanto a isso. Ele fala que caridade material, muitas vezes, né, doar, né, um valor pequeno, irrisório, R$1 é fácil. Mas olha que Jesus nos orientou e nos ensinou quando ele esteve por aqui. As pessoas que falavam assim, nossa Jesus, né, não nessas palavras. Nossa, você é sensacional, maravilhoso, eu quero seguir, eu quero aprender com você, o que eu faço? Ele falava, simples, olha lá, simples. Larga tudo que você tem, deixa tudo aí e me segue. Tem Wi-Fi pelo menos? Né? Hoje, se não tiver Wi-Fi já não rola. A amizade hoje está sendo destruída por causa de Wi-Fi, né? Você só vai na casa da pessoa, mas tem Wi-Fi? Não. Ah, mas o meu 3G não pega aí, então nem vou. Né? Será que nós conseguiríamos seguir Jesus dessa forma? Se Jesus entrasse aqui agora, falava, irmãos espíritas, vamos embora? Partiu? Deixa tudo aí, larga aí, deixa a bolsa aí, deixa o celular aí, vamos embora. Quantos de nós levantaria? Ou é que nem no ônibus. Entrou alguém e fala, não vou levantar não. Não é? Quantos de nós de fato faria isso? É o que Jesus nos ensinou. É a maneira como nós deveríamos seguir. Será que nós faríamos isso? Caridade material é isso muitas vezes na nossa vida. A gente acha que só doar aquilo que nós temos lá em abundância, aí nós estamos praticando a caridade. Mas caridade de fato, né, além da matéria que é importante, ela vai além. E aí entra a caridade moral. É quando nós somos convidados aí a fazer algo a mais do que nós já fazemos. E já perceberam que caridade material, quem faz mais não é quem tem mais? Já notaram isso? Quem tem mais, não é também errado, quem tem mais, parabéns.
né? Mas quem tem mais, né? Parabéns. Mas quem tem mais, deveria dar mais. Isso está lá na lei de igualdade, né? É um capítulo no livro dos Espíritos. É uma das leis que ele fala, não é que é mais fácil, é ser rico ou ser pobre, o que vocês acham? Aliás, isso aqui é mais difícil. O que é mais difícil, é ser rico ou é ser pobre? Ser rico? A responsabilidade é maior? Quem é que fala do outro lado? Quem é que tem experiência na causa? Hã? Muitas vezes nós acreditamos que ser pobre é mais fácil, né? Porque você está ali numa dificuldade imensa, você vende o almoço para pagar a janta, né? Que falam às vezes. Está aqui hoje já pensando na despesa, no boleto. Que chega. Antigamente em casa chegava aquelas cartinhas te dando boa noite, né? Feliz dia da Natal, não chega mais nada de carta assim, é só fatura. Já perceberam hoje as caixas de correio? Não tem mais nada. É só boleto, né? E aí a gente é acostumado assim, e aí a gente fala assim, mas ser pobre é difícil, porque o rico ele tem oportunidade, tem dinheiro, faz o que quiser, mas a doutrina vem nos orientar que de fato não é mais difícil ser rico, porque nos é dada a confiança de ter todos esses bens na mão, e aí a responsabilidade de ter consciência de repartir. Será que a gente reparte? Desde criança a gente é acostumado às vezes a ter um certo egoísmo, não é? Aquele biscoito no armário. Porque isso a gente leva para a vida inteira, não é? Você deixa aquele biscoito no armário, geralmente escondido, atrás de uma outra coisa que ninguém vai mexer, que você sabe que ninguém quer aquilo, então se arranja um lugar bom ali, seguro, não é? Estão lembrando de alguém? E aí você vai para casa de manhã e fala assim, nossa, mas hoje eu vou chegar em casa e vou comer aquele biscoito. Hoje deu vontade, eu vou comer, acabar com aquele pacote. E aí você chega em casa, abre o armário, cadê o biscoito? É morte, não é? É morte nessa casa se deixar, né? E a matéria, né? Aquele era meu, como é que comeram aquele que era meu? E aí quando descobrem, quando não pegam, mas descobrem que tem, aí ficam esperando, né? Aí você fala, vou ter que oferecer. Que a pior coisa que tem para alguém, né? Egoísta é quando fala assim, putz, vou ter que repartir. Aí você oferece naquela condição, Deus me ajuda, pai, honrai seu filho. Vai dizer, não quer, Senhor, não quer. Aí você oferece, né? Quer? O que a pessoa fala? Quer. Ela não tem fome, mas ela quer. Mas nós somos caridosos, né? Somos espíritos, a gente pega para pegar, né? Pega só um. Mas você reparte, não é assim? Nós repartimos, não é? É fácil repartir, gente? Aquilo que você gosta? Difícil, não é? É difícil. Tem gente que compra 2. Já fala assim, bom, um é meu. E aí o outro povo come, assim, eu já dei um, então não vai mexer no meu. Tem pessoas, eu conheço pessoas assim. Não é difícil repartir aquilo que a gente gosta, aquilo que nós temos? Né? A gente, quando está na condição de rico, muitas vezes isso acontece. Né? A gente é levado ao nosso egoísmo, né? Ele se amplia, ele se potencializa, a gente não quer repartir aquilo que nós temos em abundância. E geralmente aqueles que não têm, que passam por dificuldades, na indigência, é o que mais contribui. Tem muitos vídeos no YouTube, é só vocês colocarem lá. Tem um rapaz que ele faz, os youtubers famosos, né? Ele tem um lá muito interessante que ele faz sempre um vídeo, daquelas brincadeiras que nós conhecemos, né, da molecada, mas ele faz vídeos sociais e são interessantíssimos. Ele já teve no programa de TV realizando esse episódio, foi no Gugu, se eu não me engano. Era um rapaz que fazia, que é o Danilo. E ele faz essas questões sociais. E uma vez ele pegou ele foi numa loja de esfirra, comprou uma caixa de um monte de esfirra. E aí ele guardou as esfirras. E aí ele foi na praça de alimentação do shopping primeiro, viu o pessoal comendo e pediu. Senhor, eu estou com muita fome. Ele estava bem arrumado. Senhor, eu estou com muita fome, eu estou sem dinheiro. Senhor, dá só um pedacinho para mim? As pessoas, não. Tinha outros que não falavam nada, já ficava que nem um biscoito. Mas não dava. Foi raro um ou outro ali, uns 10, um ou dois no máximo deram. Outros falavam assim, não, mas se eu te der eu vou ficar com fome.
Essas eram as justificativas. E aí, ele combinou com outras pessoas, doaram a esfirra lá para algumas pessoas em situação de rua, e depois veio ele com a mesma roupa pedindo. Gostou? Oi, tudo bom? Poderia me dar uma esfirra dessa? O que aconteceu? Ele doou. É um ato simples, mas é para demonstrar às vezes para nós que de fato o que a doutrina nos ensina e esclarece é o que acontece. Nós ainda, isso não é um erro, né? Mas é um aprendizado que nós temos que usufruir da melhor maneira possível. Então, quando a doutrina nos ensina que é muito mais difícil ser rico, é por causa disso. A gente vai nos esquecendo, vai nos limitando, né? E aí eu potencializo o meu egoísmo. E aí eu acho que aquilo é meu, é meu. Eu que trabalhei, eu que suei, eu que sei o sacrifício, então é meu. Será que é certo? Será que é aí que nós estamos praticando a caridade? E aí nós vamos aprender que a caridade material, ela muitas vezes fica nisso. Nós só ficamos condicionados a doar aquilo que geralmente não me faz falta. Eu antes de estar espírita, eu ficava de manhã em casa, então eu sabia, era eu que dava as coisas sem minha mãe saber até, né? As coisas do armário desapareciam, ela nem sabia. Passou alguém, eu dava. Mas geralmente depois eu fui prestar atenção que de fato eu mesmo, criança sem ter o conhecimento, era o que eu fazia mesmo. Eu vi o que mais tinha lá no armário, pegava e dava um, porque eu falei, minha mãe não vai nem notar. Né? E nós vamos sendo doutrinados assim. A pessoa passa na rua, te pede alguma coisa e fala assim, não tenho. Eu sou doido para um dia a pessoa falar assim, posso pôr a mão no seu bolso? Não quero não, mas eu posso só pôr para ver se não tem mesmo. Quantas vezes nós já não fizemos isso, né? E o que é a caridade moral? O que vai além nessa história toda? Olha que interessante. O que a doutrina nos ensina? Ela fala que caridade moral, ela está ligada na questão do relacionamento. E aí quando fala de relacionamento, a gente olha para o outro e fala, meu Deus. Porque a gente adora se relacionar, não gosta? O mundo é melhor com o outro ou só a gente? Seja honesto. Hã? Com o outro, né? Desde que esse outro esteja, né? Bem lá. Relacionar é a coisa mais difícil que nós temos, não é? E foi por isso que Deus nos colocou bem juntinho assim. Quer aprender? Eu vou te dar umas pessoas boas para você aprender. Tem gente que fala assim, Deus me dá paciência, né? Me dá paciência, Deus. Ele fala assim, eu vou te atender. Ele te dá pessoas, colocam pessoas na sua vida que vão fazer o que com você? Tirar a tua paciência. Você pediu, eu vou fazer você treinar, então vou te pôr pessoas que vão fazer você lembrar do que é paciência. É isso. Então cuidado com o que você pede, né? Cada um tem aquilo que merece na vida, em todos os sentidos, né? Queria casar, casou, né? Veio com aquele kit, né? É o karma, né? Que a gente começa a falar que karma é... Depois que casa, quem entende o que é karma, né? Você fala, Senhor, meu Deus, dá um abono para esse ser, né? Leva ele para evolui, né? Porque a gente não deseja coisa ruim para ninguém, né? Evolui, pai, evolui esse ser. Me deixa aqui na minha condição pequena, leva ele, né? E aí o que Deus faz? Vai ficar aí, né? É a caridade que Deus tem conosco. Caridade moral, ela está ligada a relacionamento. E ela fala que a caridade moral maior é se suportar. A maior caridade moral que nós desenvolvemos é se suportar uns aos outros. Seja os nossos entes queridos, a família, seja aquelas pessoas de fora do trabalho, do convívio social, da rua, seja dentro do centro espírita. Que a gente entra no centro espírita e fala assim, agora parece um mundo de Nárnia, né? Passou na porta, é outro mundo. É? Você deu um tropeção na calçada ali e fala, aí entrei no JC, oi gente, tudo bom? Né? Tava ruim, mas entrou aqui, fica coisa linda. Então, boa noite para todo mundo, abraça. Gente, que lindo o dia tá hoje, né? Nem sentiu o frio, me dá um abraço, boa noite. E a pessoa tá com problema, fala, me conta, fala o que tá acontecendo, te ajudo. Não é assim na casa? A gente fica aqui, faz os trabalhos, na hora de ir embora, fala assim, poxa, que pena que a gente vai embora, né? Tava tão gostoso. Mas a gente volta. Aí vai para casa com essa energia, não é? Aí quem tá de carro, pega o carro aqui na esquina, passa alguém mais rápido, tá com pressa.
Aí você lembra da casa, né? Você fala assim, irmão, vai com Deus. Né? Não é isso que a gente faz? É a energia da casa, a gente leva, né? Nós somos espíritos. Vai com Deus, cuidado, hein? Se olhar no retrovisor pra gente, ainda, ó. Aí, tamo aí. Não é isso que a gente faz? Não é a caridade moral, não é? A gente faz isso. É o que a gente aprende aqui na casa. Ser espírita dentro da casa espírita é maravilhoso. Né? Quando eu ponho o pé para dentro e falo, nossa, estou no Jesus é o caminho. É lindo ser espírita aqui dentro. Mas o que a doutrina nos convida é assim, vai lá no JC. Aprende lá tudo que você tem que aprender e aí vem para cá. Né? Jesus está assim, ó. É lá fora que a coisa que começa. Né? Aqui a gente é preparado, né, as energias nos reequilibra e tudo mais, mas fala assim, agora usa lá fora, é lá fora que eu quero ver você fazer. E aí a caridade moral é maior. Porque fala assim dessa questão de se suportar. A gente suporta as pessoas? Quem é que suporta alguém? É um momento de terapia de grupo, gente, pode desabafar. Quem não quer falar é porque a pessoa está aqui? Às vezes fala assim, eu queria tanto levantar a mão, mas... vai ficar chato, né? Mas eu já entendi vocês, já entendi. É? Já entendi, já olhei. Alguns rostos aqui já me demonstraram o que está acontecendo. Mas é isso, né? A doutrina fala. Mas na verdade, se suportar, não é suportar a pessoa e falar assim, fazer o quê? Tá comigo, vou ter que aguentar. Não é isso. Muitas vezes a gente considera se suportar assim, não é? Suportar, na verdade, é aceitar o outro como ele é, porque nós também estamos cheios de defeitos. Temos qualidades, mas também temos muitos defeitos. E se suportar está nisso, a gente aceitar o outro da maneira como ele é, assim como ele vai aceitar a gente. E aí nós vamos aprender, através da caridade moral, né, nesse suportar aí, a trocar experiências. Porque ninguém na vida tem nada que nos pode oferecer. Sempre tem. É que a gente às vezes limita e bloqueia isso. Às vezes o aprendizado que a gente precisa para esse momento da nossa vida está no outro. O outro que a gente resolveu bloquear. E vice-versa. E aí a gente vai voltando, que a pessoa fala assim, não aguento mais, gente. Faz umas 10 encarnações que eu estou com essa pessoa. Aproveita. Eu sempre falo. Lá em casa eu falo, galera, eu estou aprendendo o máximo, porque na próxima, no máximo, um tchauzinho de longe. Sabe aquela lembrança? Conhece de algum lugar? Mas vai para lá. Né? A gente tem que aprender assim, porque a qualidade material está ligada a isso, né? Então não é só dar dinheiro. Dar dinheiro é fácil, né? Dar comida é fácil. Mas nós temos que fazer isso também. Só que nós temos que ensinar, né, e fazer mais pela pessoa. É aquela história que fala, né? Você dá o peixe, mas você tem que ensinar a pescar. É preciso fazer isso. E aí nós vamos aprendendo que o que a gente faz pode não ser caridade. Será que é caridade? Existe a caridade da modéstia real e a modéstia simulada. E a doutrina espírita também nos fala esse alerta. É quando ela fala lá no capítulo que fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão é um mérito maior ainda. Quantas pessoas não fazem caridade e colocam, né, a faixa que fez caridade? Geralmente a gente sabe quem põe as faixas, né? Nós sabemos. Não vamos entrar nesse mérito, mas a gente sabe quem faz isso geralmente. Para mim não é mais que obrigação. Não é? É o nosso dinheiro. Não tem nada de graça ali. E muitas pessoas fazem a caridade, né? Eu vou doar... É brincadeira, viu, gente? Vou doar 1 milhão para casa, até porque eu não tenho. 1 milhão, tá? 1 milhão, tô dando JC, tá? Aí sai todo mundo assim. As pessoas falam assim, pessoas, obrigado, né? As pessoas saem assim fora. Nossa, você viu? 1 milhão de reais. Se eu tivesse 1 milhão, mas nem aqui eu tava. A gente pensa, né? A gente pensa. E eu dava um pouquinho só, saía com o resto. Mas a doutrina vem ensinar isso. Quantas pessoas nós conhecemos que faz caridade e divulga? É o que fala esse capítulo. A gente tem que fazer o bem sem ostentação. Né? Quem precisa ver, já está vendo. Né? Quem de fato precisa olhar para isso, que vai contribuir conosco no nosso estágio, já viu. Porque quando eu faço o bem com ostentação, né, a doutrina já nos fala assim, você já recebeu sua recompensa. Né? O reconhecimento que você tanto queria enquanto encarnado, você já teve.
as palmas que você tanto desejava, né? As pessoas falando, te agradecendo, enchendo o seu ego, você já recebeu ali. Só que será que de fato aquilo vai me servir para algo positivo na minha evolução? Porque aí a gente vai cair no orgulho e na vaidade. Ai, como é bom as palmas. Continua, não para. Me agradece mais. Tem pessoas ainda, né, que confundem a caridade a tal ponto. E aí, é preciso modificar algumas coisas. Nesse capítulo ele também vai nos alertar que a gente vai aprender somente a fazer caridade, né, a fazer o bem sem ostentação, quando nós agirmos com simplicidade e moderação. Fazer aquilo que de fato nós podemos. Não ver somente na matéria a forma de fazer caridade. Existem outras formas, com seu tempo, alguma ação social, dentro da casa espírita ou em alguma outra instituição, né? Nós podemos fazer diversas coisas. Um diálogo, um simples conversar já é uma caridade. Tem gente que fala assim, não tenho tempo. Já percebeu isso? Tem gente que não tem tempo. Você fala assim, vamos lá em casa tomar um café? A pessoa fala assim, não tenho tempo, eu gostaria, hein? Uma pessoa gosta tanto de você que ela insiste. Todo dia ela fica, vamos lá em casa, tomar um café. Você fala, não tenho tempo. Ih, hoje eu estou demais, tá tarefado. Você nunca tem tempo, já percebeu? Quando a gente diz para a pessoa que nunca tem tempo, sabe o que a gente está dizendo para a pessoa na verdade? Em outras palavras, no inconsciente? Eu não tenho tempo para você, porque você nesse momento na minha vida não é importante. Por isso que eu não tenho tempo para você. Porque já percebeu quando eu preciso resolver alguma coisa, quando é algo que eu necessito resolver, aparece o tal do tempo que eu não tinha? Porque aquilo se torna prioridade. Então o tempo de fato não existe. O que existe são prioridades. Mas muitas vezes a gente deixa de praticar a caridade porque a gente não age, né? Não vê esse tempo. Outra questão, fazer o bem por fazê-lo, sem interesse futuro. Vou ajudar aquela pessoa porque eu sei que agora ela está ruim, mas quando ela ficar boa, eu sei que ela pode me ajudar. Conhecem pessoas assim lá fora? É um alerta que nós devemos ter. Outra questão, servir não pensando na recompensa que o outro pode lhe dar, que é praticamente o de cima, não é? Consciência que nós somos exemplo para os filhos e para as pessoas mais próximas ao nosso redor. E que tipo de exemplo nós estamos sendo na vida das pessoas mais próximas? Porque as pessoas nos consideram às vezes como referência, como modelo. E que tipo de referência que nós estamos sendo? Para os nossos filhos? Para as pessoas mais próximas? O que será que nós estamos fazendo por isso em relação à caridade? E aí, por fim, aqui fala-se não fazer caridade com bens alheios. Tem gente que quer fazer caridade com o bem dos outros, né? Aí é fácil. Tá precisando de algo. Peraí, meu filho, eu sei quem pode, peraí. Aí vai lá e faz a cara, ajudei. 30 cestas básicas. Quem deu? Foi a pessoa aí, mas foi você? Tá cheio de gente que faz isso, acreditando que caridade com os bens alheios é justo, e não é. E gentileza gera gentileza, sempre. Caridade provoca isso. Ela vai estimulando a sociedade, a gentileza. Eu falei no início que gentileza às vezes causa estranheza, não é? Você está andando na rua, a gente já está acostumado quem anda a pé às vezes. Aí você chega no semáforo, você já fala assim, ninguém vai me dar a vez, mesmo eu ficar aqui. Um carro para você atravessar a rua, você fica até sendo estranho. Né? Você fica aquela, vou ou não vou. Você fica com medo, vou pôr o pé, ele vai acelerar esse carro. Tenho certeza, olha a cara dele, ele vai... Né? Ele fica assim. Né? A gente acha estranho. Né? Coisas simples da nossa vida. As pessoas fazem coisas simples e a gente acha estranho. A pessoa não nos conhece e dá boa noite. A pessoa pergunta, mas você me conhece? Eu preciso te conhecer para dar boa noite? Olha só. Então gentileza vai gerando gentileza. Para finalizar, que já deu meu horário, né, Dan? Tá dando, né? Tem um vídeo que é rapidinho, dura 35 minutos. É bem rápido esse vídeo. É bem rápido. Mas aí ele fala um pouquinho, aí é uma mensagem, né? Uma música da Alanis Morissette. Tem a tradução durante o vídeo. Quero que vocês prestem atenção no que ela vai falando aí. Eu não coloquei áudio, né, Dan? Eu fui bem esperto. Agora que eu lembrei que eu não coloquei áudio. Mas eu vou pôr o microfone, peraí. A gente resolve isso. Look at my family and fortune.
Look at my friends and my house. Who am I to feel dead? Who am I to feel spent? Look at my health and my mind. Tem umas imagens meio fortes, né? Mas essa música ela retrata exatamente o que as imagens falam. A gente às vezes reclama da nossa vida, não é? Mesmo nas maiores das dificuldades. A gente passa por algumas limitações. A gente comparar com limitações de outros amigos, de outros irmãos que estão também buscando aprender nessa vida, a gente sabe que a gente pode oferecer alguma coisa. Nesse exato momento, o número dessas situações que a gente viu aqui está acontecendo por aí. Às vezes coisas tão próximas de nós, a gente às vezes não se atenta. Nos fechamos na nossa ostra. É tão mais simples agir assim. Então que nós possamos agir de qualquer forma, seja o tipo de caridade. Mas o mínimo gesto que a gente puder ter por alguém pode mudar a vida da pessoa. Existem inúmeras histórias que são conhecidas, que bastou um simples gesto, que mudou a vida de alguém. Assim como as pessoas podem mudar a nossa vida, eu desejo que a gente possa também, ao sair daqui, lá fora, tentar ajudar as pessoas. E a gente vai aprender que, na verdade, é uma troca. Ambos aprenderam. Cada um no seu momento, cada um na sua importância. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.